Por gentileza, queiram abrir as suas Bíblias. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9, nós iremos ler alguns versículos, versículo 27 ao versículo 29. Mateus 9, do 27 ao 29. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado a todos que estão presentes, a minha querida família. Que Deus possa abençoar vocês grandemente. Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: saindo Jesus dali, dois cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou. Jesus perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles, os cegos, responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que seja feito segundo a fé que vocês têm. Feche seus olhos. Deus amado, estamos na Tua presença, Deus, porque acreditamos em Ti, ó Deus. Acreditamos e seguimos, ó Pai, o Teu caminho. Seguimos, ó Deus, a Tua verdade, porque cremos no Senhor Jesus. Pai amado, abre os nossos corações, as nossas mentes, para ouvir, para entender, para compreender e praticar a Tua palavra. Eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Tome seu assento. Deus, Ele é maravilhoso conosco, né? Minha tia comentando aqui em relação ao louvor, irmãos, nem sempre foi assim, tá? Eu ainda tenho que aprender muito a cantar, a tocar, mas lá, irmãos, meus 10 anos, 12 anos, meu Deus do céu. Mas foi minha tia, né, que começou a me instruir em relação à música. Deus deu esse dom a ela, não só a ela, irmãos, vem de um berço evangélico e, além disso, de um berço de cantores, assim, sabe? Graças a Deus, são bênçãos. E aí eu forcei, né? Falei: meu Deus, eu preciso ser também, não posso ser diferente não. E graças a Deus o Senhor tem me ensinado, né? Eu tenho aprendido um pouquinho para a honra e glória do nome de Jesus. Mas que Deus abençoe sua vida, tá? Muito do que sou foi construção sua também, nós acreditamos nisso. Amém? Amém. Irmãos, essa referência de hoje, Mateus 9, do 29, hoje à tarde, estava buscando uma palavra para a igreja, para mim, para a minha vida, porque a palavra fala conosco. Nós que estamos, né, buscando a palavra, primeiro ela fala conosco. E essa palavra que veio ao meu coração estava com outra palavra, muito próximo da referência. A palavra que tinha vindo no meu coração primeiro era a ressurreição da filha de Jairo. Mas aí eu fui ler todo o capítulo, aí eu encontrei essa, não vou ficar por aqui. Deus me tocou e falou assim: vou ficar aqui, que é a sequência desse capítulo, né? Capítulo 8 e 9 de Mateus. Meu Deus, Jesus faz tantas obras, tantas curas, e nos mostra a grandeza dele sobre as nossas vidas, nos mostra o quanto nós temos valor diante dele, o quanto Jesus Cristo nos ama. Ele demonstra aqui, Mateus 8, Mateus 9, leia, irmãos, tem oportunidade de ler, né? Leia a Bíblia como um todo, mas durante essa semana, leia Mateus 8 e 9.
Que maravilha, que palavra abençoada é esta de Jesus Cristo. Antes de entrar aqui nessa palavra da cura dos 2 cegos, eu gostaria apenas de destacar um pouquinho antes algumas coisas aqui. Vamos lá. Irmãos, como pode 2 cegos andarem juntos? Meu Deus, 2 cegos andando juntos. Como pode, irmãos, cego seguir a Jesus? E como pode um cego ver com seus olhos espirituais antes de ver com seus olhos físicos? E é sobre isso que eu gostaria de ministrar aos nossos corações, ao seu coração nesta noite. O capítulo de número 8 de Mateus, ele nos mostra o seguinte, ele nos mostra assim, irmãos, que Jesus Cristo, ao sair do sermão do monte, o sermão da montanha, que começa ali em Mateus 5, Mateus 6 e 7, Jesus Cristo, logo após de instruir em relação aos valores cristãos, como deve portar um cristão em relação ao novo reino que Jesus Cristo estava apresentando, Jesus Cristo começa a fazer prova, ou melhor, a dar prova ao povo do poder que ele tem, das maravilhas que ele possui, que ele tem. E ele demonstra ao homem a compaixão que ele possui ao homem, por minha vida, por sua vida. Jesus Cristo começa a demonstrar esse amor, essa compaixão, essa misericórdia. Nós vamos observar também o cumprimento das profecias se realizando aqui em Mateus 8, Mateus 9. Por sinal, Mateus tem essa preocupação no livro inteiro de Mateus em dar as referências do cumprimento da própria palavra em Jesus Cristo. Mateus tem essa preocupação de apresentar Jesus Cristo como rei, como judeu, como Messias. E além disso, Jesus Cristo demonstra a verdade salvadora para a humanidade. Nós vamos observar, irmãos, em Mateus 8 e Mateus 9, que Jesus Cristo tem poder sobre as doenças, que Jesus Cristo tem poder sobre a natureza, que Jesus Cristo tem poder para fazer o sobrenatural. Aleluia! Que Jesus Cristo perdoa pecado e que Jesus Cristo é maior do que a morte. Mateus 8 e Mateus 9 nos traz todas essas referências. Veja bem, irmãos, Jesus Cristo começa com a cura de um leproso. A cura de um leproso, conforme Levíticos, um leproso, alguém que tinha uma doença de lepra, ele era totalmente expulso do convívio social. Ele não poderia participar do culto, ele não poderia participar e conviver com a sua família, ele não poderia participar e conviver com as pessoas da sociedade. Ele era expulso completamente da sociedade, do convívio social. Jesus Cristo então restaura a saúde de um leproso, e ao restaurar a saúde do leproso, ele restaura o convívio, ele restaura a emoção, ele restaura o convívio social daquele leproso, o convívio religioso daquele leproso, ele restaura a vida daquele leproso. Aleluia! Logo em seguida, irmãos, ao Jesus Cristo curar aquele leproso, nós vamos observar uma tamanha fé de um centurião que chega em Jesus Cristo e pede a Jesus Cristo para que cure o seu servo. Jesus Cristo então se direciona à casa do centurião para curar aquele servo. O centurião olha para Jesus e diz o seguinte: Senhor, eu que tenho alguma liderança, exerço liderança sobre algumas pessoas, quando eu digo a um servo,
sobre as enfermidades emocionais, sobre as enfermidades psicossomáticas da nossa mente e do nosso corpo. Além disso, ele mostra para nós, irmãos, que uma cura está relacionada à fé, está relacionada ao tamanho do quanto nós acreditamos nele, acreditamos em Jesus. Depois disso, Jesus Cristo cura a sogra de um dos seus apóstolos, a sogra de Pedro. Ela tinha uma enfermidade, uma febre, irmãos, estava ali queimando de febre, né? O que nós falamos normalmente. Jesus Cristo vai à casa da sogra de Pedro e cura ela. Jesus Cristo mostra esse milagre. Depois disso, irmãos, provavelmente ali, ainda na casa da sogra de Pedro, as pessoas se reuniram próximo a Jesus. Estava difícil de entrar naquela casa, estava complicado de entrar naquela casa. Alguns amigos, então, têm a seguinte ideia: nós vamos levar o nosso amigo pelo teto, pelo telhado, nós vamos subir ele pelo telhado e descer ele aos pés de Jesus, para que o nosso amigo seja curado. E assim aqueles amigos fazem isso, e Jesus Cristo cura aquele paralítico. Não somente o paralítico, a palavra do Senhor diz que todas as pessoas que chegaram naquele dia, naquela ocasião, foram curadas. Esse é o propósito de Jesus: nos curar, tirar de nós, irmãos, as enfermidades, tirar de nós tudo aquilo que está em conflito com as nossas vidas. Esse é o propósito de Deus, esse é o propósito de Jesus. E como é bom, irmãos, participar de tudo isso, como é bom ver isso acontecer, irmãos, como é bom participar desta unidade da igreja de Deus, andar com o Senhor, andar pelo Senhor, para o Senhor. Como é bom viver o caminho de Cristo, como é bom presenciar, irmãos, as curas, os milagres, os testemunhos, os livramentos. Como é bom viver isso. Nós somos edificados, a nossa fé aumenta, nós somos transformados. Ora acontece com o nosso irmão, com o nosso vizinho, ora acontece conosco, com você. Assim é a nossa vida, é assim que vivemos, crendo dia após dia, vivendo, irmãos, o amanhã, crendo que eu não estou vendo o que está acontecendo agora, mas pelos olhos da fé eu acredito que vai acontecer amanhã. E assim que nós vivemos, assim que Cristo enche os nossos corações de fé, de ousadia na sua presença. E essa fé, irmãos, agrada o nosso Senhor, agrada o nosso Salvador. Amém? Amém. Amém. Jesus Cristo entra no barco. Logo, Jesus Cristo está cansado, ele dorme naquele barco. De repente vem uma tempestade, irmãos. E naquela tempestade ali, olha só, irmãos, pescadores experientes, irmãos, experientes ao extremo, estavam naquele barco. Pedro, Tiago, João, André, todos os pescadores, irmãos, experientes, estavam ali naquele mar desde a sua infância. Sabiam, já tinham lidado com diversas tempestades, mas como aquela, não. Crises vêm sobre as nossas vidas. Às vezes essa crise é maior do que tudo que nós já superamos. Parece que não tem como a gente sair daquela tempestade, daquela crise, daquela situação. Aí o que Jesus Cristo faz? Jesus Cristo vai lá e dá ordem àquela tempestade. Ele dá ordem para que a crise cesse, para que a crise acabe. Aleluia. Logo em seguida, irmãos, nós vemos que o mar se acalmou e todos que ali estavam contemplaram e glorificaram a Jesus Cristo. Isso nos ensina, irmãos, que nós devemos chamar a Cristo nas crises.
Nós precisamos estar atentos a todas as situações na nossa família, no nosso emprego, na escola, por onde quer que a gente esteja. Precisamos estar atentos a essas situações e clamar a Cristo, clamar ao Rei dos Reis. Davi nos ensinou o que, irmãos? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É de lá que vem o nosso socorro, irmãos. Não tente andar com suas forças ou atravessar aquela tempestade com o conhecimento que você tem. Clame a Jesus, clame o seu Salvador. Só Ele tem socorro bem presente para poder te ajudar, para poder te aliviar, para poder tirar você daquela crise. Dobre os seus pés, dobre os seus joelhos nos pés de Jesus. É a Ele, irmãos, é dele que vem o nosso socorro. É mesmo. Depois disso, irmãos, Jesus Cristo entra em Gadara, em Decápolis, como foi dito hoje na escola bíblica dominical. Abre parênteses, irmãos, vem na escola bíblica dominical, está sendo uma bênção, irmãos. Está deixando de ganhar quem não está vindo. Falando sobre Marcos, falando no livro de Marcos sobre Jesus, o servo do Senhor. Fecha parênteses. Voltando, irmãos, Jesus Cristo entra em Gadara. Quando Jesus Cristo entra em Gadara, ele encontra dois endemoniados. Cura, liberta aqueles endemoniados. O povo de Gadara expulsa Jesus Cristo daquele local, mas a semente ficou lá. A semente ficou plantada naquele local. A palavra do Senhor nos diz que eles viraram missionários naquele local. A obra do Senhor é assim, irmãos. Onde os nossos pés não alcançam, as nossas orações alcançam. É assim. A semente ela precisa ser plantada, ela vai ser germinada e ela vai brotar, porque nós, não é nós que somos o dono da semente, ou que somos, ou que fazemos a semente crescer. É o Espírito Santo de Deus que faz a semente brotar. No momento certo, na hora certa, um planta, outro rega. A palavra do Senhor diz assim. Mas o importante é que a obra do Senhor prospere, continue, e nós somos pedras fundamentais para que isso aconteça. Somos instrumentos de Deus para que a semente do Senhor seja plantada, regada, em nome de Jesus. Depois disso, irmãos, Jesus Cristo é expulso, volta para Cafarnaum, local da sua casa, onde ele habitava, onde ele morava. E aí, irmãos, chega um homem, um mestre da sinagoga, o pastor da igreja lá de Cafarnaum, e ele chega aos pés de Jesus, dobra os seus joelhos e fala: Senhor, a minha filha está morrendo, cura a minha filha, Jesus Cristo, cura a minha filha. Faz ali um clamor, um pedido. Esse moço, esse rapaz, esse homem é Jairo, o chefe da sinagoga. Jesus Cristo então começa a caminhar até a casa de Jairo, mas antes que ele chegue à casa de Jairo, acontece mais um milagre. Qual milagre, Caio? Da mulher que tinha um fluxo de sangue por quantos anos? 12 anos. Aquela mulher estava passando por aquela situação, por aquele fluxo de sangue, por aquela hemorragia. Irmãos, imagina o quanto difícil é viver uma enfermidade durante 12 anos. E aqui, novamente, tá, irmãos? Da mesma forma como aquele leproso, ele era desprezado pela sociedade, da mesma forma, a mulher aqui também era desprezada pela sociedade. Quantas pessoas, irmãos, nós, servos do Senhor, olhamos e dizemos: ah, mas esse não é digno, ah, mas esse não merece, ah, mas esse fez isso, fez aquilo,
daqui, desse reino. Não, nós somos representantes de Deus, somos representantes do reino de Deus. Nós temos valores, nós temos cultura que precisamos demonstrar a este mundo, e por isso Jesus Cristo nos ensina que nós devemos ser sal dessa terra. E o sal, irmãos, não pode ser um sal insípido, não pode ser um sal que não salga. Nós precisamos salgar, nós precisamos ter em nós o propósito para o qual nós somos chamados, o propósito para o qual nós somos escolhidos. Deus te chamou para ser sal e luz da terra. Seja sal, seja luz, siga o propósito que Deus tem sobre a sua vida, o sacerdócio que você foi chamado, siga ele em nome de Jesus. Aleluia! Jesus então cura aquela mulher, Jesus Cristo limpa toda a enfermidade daquela mulher e restaura o emocional, a existência, o espiritual e fisicamente aquela mulher. Como é bom servir a esse Deus, irmãos, porque a obra dele era completa. Cura a gente, irmãos, lá de dentro para fora. Esse é o nosso Deus. Continuamos, irmãos. Depois ele chega à casa de Jairo, mas a menina já está morta. Avisaram eles: Jairo, não incomoda Deus Jesus não, a menina já morreu. Checaram lá, irmãos, os sinais vitais dela, ela tinha morrido. Irmãos, quantos sonhos nossos estão exatamente como os sonhos de Jairo naquela situação? Quantas famílias estão na mesma situação que a família de Jairo estava? Quanta fé estão da mesma forma que aquela situação muitas vezes propõe, porque quando a situação, irmãos, parece que já acabou, a nossa fé desfalece. Já foi, já morreu, não tem jeito mais, Jesus, já acabou. Jesus Cristo faz o seguinte: ei, tira os incrédulos, tira as pessoas que não acreditam, tira, que saia da sala, que saia do quarto, as pessoas que não edificam, as pessoas que nesse momento não têm essa fé para poder acreditar na obra que será feita. Aleluia! Irmãos, nós vivemos pela fé, não pelo que nós vemos. Irmãos, quando nós descobrimos isso, irmãos, é como o Júnior falou aqui, irmãos, eu não sei qual vai ser a resposta de Deus, mas eu sei que a resposta virá. Aleluia! Eu não sei como Deus vai fazer, eu só sei que Deus vai fazer. Irmãos, se fé fosse algo que nós precisamos ver para crer, não seria fé. Ora, fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Irmãos, como é que eu, para ter fé, eu preciso ver, irmãos? Então nós não temos fé. A fé é exatamente assim, irmãos. Para o mundo é pisar no escuro, para nós é pisar na ponte que Deus está fazendo e você está vendo. Pisar no firmamento é acreditar. Para o mundo você está pisando no escuro, está pisando em um local onde não tem firmamento para você. Você já está vendo o firmamento, você coloca o pé e acredita. Pronto. É assim que nós vivemos. Amém, irmãos? Jesus Cristo cura a filha de Jairo. Irmãos, estão conseguindo acompanhar, irmãos, os passos? Glória a Deus. Aí Jesus Cristo está cansado, né? Meu Deus do céu, que dia, ou que dias. Jesus Cristo então começa a ir em direção à sua casa. Irmão, Jesus Cristo tinha casa, né?
Ele não passava só dia após dia orando no deserto, no monte, né, curando. Não, Jesus Cristo na sua casa também. Ele ia para a sua casa. E no caminho da sua casa, irmãos, agora ele entra, ele encontra, passa por 2 cegos. E aqui, irmãos, para a gente, né, partir para o final dessa mensagem. Por isso que a fé, ela vem pelo ouvir. Porque se fosse pelo ver, irmãos, esses cegos aqui não tinham fé. Aleluia. Vocês entenderam, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eles não viram, irmãos, nada do que foi dito aqui. Nada. Os 2 cegos não viram. Eles não viram, irmãos, a cura do leproso. Eles não viram o servo do centurião sendo curado. Eles não viram a sogra de Pedro sendo curada, o paralítico sendo curado. Eles não viram Jesus Cristo acalmando aquela tempestade. Eles não viram os endemoniados de Gadara sendo curados e libertos. Eles não viram aquela mulher do fluxo de sangue sendo curada. Eles não viram. Eles não viram a filha de Jairo sendo ressuscitada. Eles não viram, mas ouviram da promessa de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra, pela palavra de Deus. Em nome de Jesus, a sua fé está sendo aumentada nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, a sua fé nessa noite está sendo restabelecida. Em nome de Jesus, a sua fé nessa noite tem base, e base sólida, porque você crê em Jesus Cristo. Você pode até não ver, mas você sabe que Jesus Cristo está trabalhando, que a promessa de Deus está se cumprindo e irá se cumprir em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus, irmãos. Eles nunca viram Jesus. Eles não viram Jesus, mas ouviram. Imagina eles, irmãos, ali sentados. Jesus Cristo curou um leproso. Meu Deus, quem é esse Jesus? Jesus Cristo acalmou a tempestade. Meu Deus, quem é esse que até a tempestade faz parar? Jesus Cristo curou a sogra de Pedro. Pedro, Simão, o pescador. Sim, meu Deus. Jesus Cristo curou aquele paralítico. Meu Deus. Eu preciso conhecer esse Jesus. Eu preciso encontrar esse Jesus. Vamos encontrar esse Jesus. Nós precisamos encontrar Ele. Aleluia. Como é bom, irmãos, ter parceiro, pessoas que te apoiam, que vê aquilo que os outros
sim. Irmãos, não é algo que o mundo diz para você parar, que vai abalar a sua fé, que vai fazer você desistir, porque a sua fé está fundamentada em Cristo. A sua fé está fundamentada em Cristo. Então siga avante, siga no caminho, siga adiante, seguindo a Cristo, siga adiante, avance em nome de Jesus, avance. Jesus Cristo então, para aqueles cegos, encontram a Jesus. Jesus Cristo pergunta aos cegos: vocês creem que eu posso fazer isso? E os cegos então diz: sim, eu. Diga, sim, eu creio. Hoje Jesus Cristo te pergunta: você acredita que eu posso fazer isso na sua vida? Eu creio. Eu vou perguntar de novo: você acredita que eu posso fazer isso na sua vida? Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé. Fica de pé. Eu creio, irmãos. Eu creio que famílias podem ser restauradas nesta noite em nome de Jesus. Eu creio que pessoas podem ser libertas nesta noite em nome de Jesus. Eu creio que doenças podem ser curadas em nome de Jesus nesta noite. Eu creio, irmãos, que portas podem ser abertas nesta noite. Eu creio na promessa de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio. O que nós precisamos fazer, irmãos, é lançar a nossa fé, é estar atentos, irmãos, aos sinais, a tudo que está acontecendo ao nosso redor, ao Espírito Santo, e lançar a nossa fé, acreditar no Senhor. Deus, como é que vai ser? Não, irmãos, não preocupa com isso não. Acredite que será feito. Acredite na promessa de Deus. Acredite nisso em nome de Jesus. Eles responderam: sim, Senhor. Jesus Cristo tocou-lhe e disse: seja feita conforme a tua. Você tem fé para receber a promessa de Deus nessa noite? Receba em nome de Jesus Cristo aquilo que você tem fé para receber. Receba em nome de Jesus Cristo aquilo que você veio receber. Você vai receber porque você crê em Jesus Cristo. Irmãos, eu convido a você nessa noite a ver aquilo que você vai receber. Eu convido você nessa noite a fechar os teus olhos. Feche os teus olhos agora. Você pode até não estar vendo a solução desse problema fisicamente ou como, mas de olhos fechados neste momento, eu convido a você a contemplar aquilo que você quer na presença de Deus, aquilo que você quer, que você deseja, como aqueles cegos contemplaram. Você vai ver em nome de Jesus. Pai amado, estamos aqui diante dos teus olhos, estamos aqui, meu Pai, diante do Senhor, ó Deus, porque sabemos, ó Pai, que é do Senhor que vem, ó Jesus Cristo, tudo que pedimos. Sabemos, ó Pai, que é do Senhor que vem, Espírito Santo, tudo, meu Pai, que colocamos em tua presença. Em o nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor visite neste momento a cada pessoa, a cada família, a cada propósito, a cada pedido, a cada clamor, Espírito Santo de Deus. E em nome do Senhor Jesus, seja feita conforme a tua vontade, conforme a fé que nós temos estabelecidos nessa noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes de assentar, amanhã você começará a ver pela fé o que você não está vendo agora, em nome de Jesus Cristo. Amém.